Olá pessoal, eu sou a Alice dos Fios Mágicos Amigurumis e Cia e hoje eu trouxe para vocês a receita desse lindo tercinho em amigurumi. Esse aqui é uma dezena de Ave-Marias de Nossa Senhora. Vamos aos materiais? A agulha que eu uso é a 2,25, um marcador de ponto, fio amigurumi de sua preferência. Eu vou usar aqui o lilás, fio branco, fio chantilly, tesoura, agulha de tapeçaria, agulha para costura, um pedaço de fita grega no formato de coroa, fibra para enchimento, e nós vamos usar aqui mais ou menos 82 miçangas. Essa minha, ela é de 6 milímetros, na cor desejada. Nós vamos usar também o fio encanto e cola. Pode ser universal ou silicone. Vamos começar? Nós vamos começar com as bolinhas. No anel mágico, você vai fazer aqui 6 pontos baixos. O primeiro não conta. 1, 2. Agora nós faremos aqui 6 aumentos. São 2 pontos em cada ponto. Nós vamos ficar aqui com 12 pontos. Agora aqui, pessoal, nós faremos um ponto. Vamos fazer aqui, ó, um ponto e um aumento. Nós vamos ficar aqui com 18 pontos. Agora, nós faremos aqui 2 carreiras de ponto sobre ponto. Nós temos aqui 18 pontos. Nós faremos aqui, agora, um ponto e uma diminuição. Nós já vamos começar a fechar a bolinha. Então, um ponto e uma diminuição. Nós vamos ficar com 12 pontos. Agora aqui, pessoal, nós vamos encher um pouquinho essa bolinha, porque depois fica mais difícil. Então, vou pegar aqui a tesoura e vou colocar essa fibra aqui toda para dentro, o máximo que eu puder, tá? E vou arrumar aqui, ó. Agora, nós faremos aqui 6 diminuições. Então, nós vamos contar aqui, ó. 6 diminuições. Então, eu vou apertando essa fibra aqui para ela não grudar nos meus pontos. Uma, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos colocar mais um pouco de fibra. Isso aqui eu fechei. Olha, ela tá um pouquinho murcha, né? Nós vamos colocar mais fibra. Então, com a ponta da tesoura aqui, eu consigo inserir mais fibra aqui nessa bolinha. Eu gosto dela bem cheinha, tá?
Então aqui, pessoal, eu enchi bem a minha bolinha, tá? Eu gosto que ela fique bem durinha, bem cheinha. Então eu enchi bem para ela não ficar murcha. Nós vamos cortar aqui agora esse fio, não precisa ser muito grande. É um pedaço que dê para você fazer o anel invertido e fazer o arremate. O resto é desperdício de fio. Então, nós faremos aqui, ó. Você puxa o fio, né? Com a agulha de tapeçaria, nós faremos aqui agora o anel mágico invertido. Então, você vai pegar aqui, ó. Dá um zoom. Você vai pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu sempre volto no primeiro, novamente, para que ele fique certinho. Então eu vou puxar, puxem com cuidado. Vamos inserir essa agulha no meio, jogar em qualquer ponto aqui embaixo e puxar. Nós vamos fazer aqui o arremate. Então, ela tá aqui nesse ponto. Ó, aqui, entre esses dois pontos aqui. Vou vir aqui nesse ponto, nessa alcinha aqui, e fazer o arremate. Então, aqui eu vou dar uns 2 nozinhos. Um. Dois. Puxar aqui um pouquinho. Puxo assim. Então, eu vou entrar aqui no lado, vou inserir essa agulha lá para o outro lado e vou puxar esse nó aqui, ó. Ele tem que esconder. Ficou bem escondido, eu corto o excesso. Arrumo minha bolinha. Nós vamos precisar de 15 bolinhas dessas aqui. Então, façam aí mais 14 bolinhas. Vou fazer as minhas e volto com vocês. Aqui, pessoal, já terminei as bolinhas. Vou reservá-las aqui. Quanto maior a sua agulha, maior ficará a sua bolinha. Então, eu acho que nesse tamanho aqui é um tamanho muito bom, tá? Então, nós vamos agora fazer a nossa santinha. Vamos pegar o fio chantilly e vamos fazer os bracinhos. No anel mágico, nós faremos aqui 5 pontos baixos. Então, vamos aqui, ó. O primeiro não conta. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fechar esse anel mágico. Agora, pessoal, nós faremos 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer as minhas 3 carreiras e já volto com vocês. Então, eu fiz aqui 5 pontos baixos no anel mágico, fiz mais 3 carreiras de ponto sobre ponto. Esse fio que vem lá do anel mágico, ele vai estar aqui no meio, você vai dar uma puxadinha só para que esse anel mágico não se desmanche e corte ele aqui, ó. Agora, nós vamos fazer o fechamento do braço em 2 pontos. Vamos pegar aqui, ó, dobrar
Aqui no último pontinho, a gente dobra ao meio. Vamos pegar aqui. Mandamos um. Nós vamos pegar um pontinho aqui na frente. Um pontinho lá atrás. E fazer um ponto baixo. Mesma coisa nós faremos aqui com o outro. Um pontinho aqui na frente, um pontinho lá atrás. E fazemos um ponto baixo. Aqui você vai cortar um pouquinho maiorzinho aqui. Vai passar esse fio aqui por dentro e vai fazer um arremate. Então, com a agulha de tapeçaria, você vai jogar esse fio lá pra dentro. Em qualquer ponto. E fazer um pequeno arremate aqui, ó. Entro no ponto. Passo esse meu fio. E faço aquele nozinho. Passo lá pra dentro. Passar aqui, ó. Jogo esse nozinho pra dentro. Esse nozinho lá pra dentro. Pronto, está arrematado. Então, eu vou cortar aqui, ó. E está pronto o meu bracinho. Se precisar, volte o vídeo e faça o outro bracinho. Vou fazer o meu e já volto com vocês. Aqui, pessoal, eu terminei os dois bracinhos, né? Vou reservá-los aqui. Então, agora nós vamos fazer a nossa santinha. Nós vamos começar pelo corpinho. Eu vou fazer com fio branco, que eu achei que combinou mais com o lilás. Mas você pode fazer em outra cor, tá? Então, o corpinho da santinha, façam aí com a cor que combine com as suas bolinhas. No anel mágico, nós vamos colocar aqui 6 pontos baixos. Nós vamos fechar esse anel mágico e faremos aqui os 6 aumentos. Nós vamos ficar com 12 pontos. Nessa próxima carreira, nós faremos um ponto e um aumento. Nós vamos ficar aqui com 18 pontos. Então, um ponto e um aumento. Nós vamos fazer aqui agora 2 carreiras de ponto sobre ponto. Nós temos aqui 18 pontos. Agora, nós faremos aqui 2 pontos e uma diminuição. Nós vamos ficar aqui com 14 pontos. 2 pontos, uma diminuição. Agora, nós faremos aqui 2 carreiras de ponto sobre ponto. Nós temos aqui 14 pontos. Aqui, pessoal, fiz minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer aqui uma carreira de um ponto e uma diminuição. Mas eu quero ficar aqui com 9 pontos. Então, nós vamos fazer um pouquinho diferente do que o normal. Nós vamos começar com a diminuição. Nós temos 14 pontos. Então, nós vamos começar aqui, ó, com a diminuição. E vamos depois fazer um ponto. Assim, quando chegarmos lá no final da carreira, o último que nós vamos fazer é uma diminuição. Então, começamos aqui com uma diminuição. Vamos fazer um ponto e uma diminuição até chegar no final.
nós vamos ficar aqui com 9 pontos. Vou fazer a minha e já volto com vocês. Então, aqui, pessoal, eu terminei. Nós ficamos aqui com 9 pontos. Então, façam da seguinte forma. Comecem com a diminuição. Aí, façam uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, até chegar no final. Quando chegar no final, vai terminar com a diminuição. Então, ficamos aqui com 9 pontos. Agora, nós vamos trocar a cor aqui. Vou cortar esse fio branco. Vamos pegar o fio chantilly. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos voltar esse ponto, último pontinho branco aqui, ó. Não deixando ele desfazer, tá? Nós vamos inserir o fio chantilly. Nós vamos dar uma laçadinha aqui. Nós vamos fazer aqui agora 2 pontos. Então, 1, 2. Vamos pegar esses 2 fios aqui e vamos arrematá-los. Então, aqui, uns 4 nozinhos para que ele não desmanche. Vou cortar só um pouquinho desse excesso aqui. Vamos jogá-lo lá para dentro. E vamos continuar aqui. Nós vamos colocar o bracinho. O bracinho, o anel mágico dele fica assim, ó. Então, eu gosto de colocar, deixa eu dar um zoom. Eu gosto de colocar essa partezinha aqui para dentro, para o lado do corpo, assim. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui o fio. Vai pegar um ponto no bracinho e um pontinho aqui no corpinho. Novamente, um pontinho aqui no bracinho e um pontinho lá no corpinho, o próximo ponto, tá? Isso aqui tá me atrapalhando aqui. Nós vamos fazer aqui agora 2 pontos baixos, que é a distância entre um bracinho e outro. Então, 1, 2. E vamos colocar o outro braço. Mesma coisa, nós vamos jogar essa parte aqui para dentro, tá? Colocar para dentro, deixando o fio aqui na agulha. Nós vamos pegar um ponto lá no bracinho e o outro aqui no corpinho. Novamente, o outro ponto aqui, o outro ponto e o ponto lá no corpinho. Sobrou aqui um pontinho, nós vamos fazê-lo normalmente. Então, fechei, coloquei os bracinhos e o último ponto aqui eu vou fazê-lo normalmente. Agora, nós vamos fazer aqui um ponto e um aumento pegando na alcinha de fora, tá? Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vou colocar só o meu marcador. Então, nós vamos aqui, ó. Pegar nessa alcinha de fora. Aqui. E vamos fazer 2 pontos em cada alcinha. Nós vamos ficar aqui com 18 pontos. Aqui eu fiz os meus aumentos,
fiquei aqui com 18 pontos. Nós faremos agora 5 carreiras de ponto sobre ponto, para crescermos aqui a cabecinha. Então, eu vou fazer as minhas 5 carreiras e já volto com vocês. Aqui, pessoal, eu fiz minhas 5 carreiras. Antes de continuarmos, vamos encher aqui o nosso corpinho. Então, para depois não ficar muito difícil, então nós vamos lá encher o corpinho primeiro. Agora eu vou colocando com a tesoura aqui, lá no corpinho. Agora aqui nós faremos uma carreira de um ponto e uma diminuição. Nós vamos ficar aqui com 12 pontos. Um ponto. E uma diminuição. Vamos aproveitar aqui para colocar um pouquinho de fibra, para ficar mais fácil, né? Então, nós vamos encher agora também a cabeça da nossa santinha. Deixa ela bem cheinha também, igual o corpinho. Nós faremos agora 6 diminuições. Então, vamos fazer aqui, ó. Uma, duas, três, 4, 5 e 6. Nós vamos agora encher mais um pouquinho, tá bom? Com a ajuda da tesoura, vamos encher mais um pouquinho. Agora nós vamos aqui fazer o anel mágico invertido. Então, eu enchi bem a cabecinha aqui, tá? Então, nós vamos cortar um pedacinho maior aqui, puxar esse fio. Com a agulha de tapeçaria, nós faremos aqui o anel mágico invertido. Puxar um pouquinho esse fio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu sempre digo, eu volto no primeiro novamente, só para ele ficar bem fechadinho. Então, vamos puxar aqui esse anel mágico. Vou jogá-lo aqui dentro. Vou sair aqui atrás para fazer o arremate. Nós vamos jogar aqui, sair em qualquer ponto, esconder esse nó. Então, ficou assim a minha santinha. Agora, nós vamos bordar os olhinhos. Com o fio preto amigurumi, você vai pegar e vai tirar aqui 2 fiozinhos dele, ó, para bordarmos os olhinhos. Então, tem que ser 2, porque se fizer com ele todo, ele é muito grosso. Então, não quero que fique um olhinho grosseiro. Então, eu vou pegar 2 fiozinhos, vou tirar aqui desse fio para bordarmos o nosso olhinho. Então, eu tirei aqui os 2 fios, ele ficou um pouco mais fino, né? Então, nós vamos aqui introduzir na agulha de tapeçaria. Vamos pegar aqui no ponto, qualquer ponto aqui atrás da cabeça. Então, nós vamos contar aqui 4 carreiras, vou dar um zoom.
Um, dois, três, quatro. Na quarta carreira, esse ponto aqui, rente ao bracinho, nós vamos bordar. Opa, saiu aqui. Então, vou puxar aqui um pouco. Vou introduzir a minha agulha aqui. Vou introduzir a agulha aqui, vou pular lá para o outro lado. Vou deixar 3 pontinhos de diferença. Vou passar aqui novamente e farei este vizinho aqui. Vou jogar lá para trás e vou puxar aqui o fio, para que ele fique bem pequeno aqui, ó. Então, ele é só uma marquinha, é um olhinho. Ele vai dar um aspecto de olhinho fechado, como se ela estivesse orando, né? Então, nós vamos arrematar esse fio aqui. Então, os olhinhos ficarão assim, ó, com esse aspecto aqui. Agora aqui, nós vamos colar as mãozinhas, assim, deixando as mãozinhas postas. Então, com a cola universal, silicone ou cola quente, eu prefiro universal. Vou passar cola aqui, ó. Um pouco de cola. Vou juntar as duas mãozinhas e aguardar a secagem, fazendo assim, ó. Aí, pessoal, ficou assim, ó, ela fica com as mãozinhas postas. Então, agora, nós faremos o mantinho. No anel mágico, nós vamos colocar aqui 6 pontos baixos. Um, dois, três, 4, 5, 6. E vamos fazer aqui agora, na próxima carreira, 6 aumentos. Nós ficaremos aqui com 12 pontos. Nessa próxima carreira, nós faremos um ponto e um aumento. Nós vamos ficar aqui com 18 pontos. Um ponto e um aumento. Nós faremos uma carreira de ponto sobre ponto. Nós temos aqui 18 pontos. Aqui no nosso mantinho, nós temos que fazer 2 pontinhos a mais. Se a cabeça ficou com 18 pontos, nós teremos que ter 20, para que ele se encaixe melhor aqui, ó. Então, agora nós faremos o seguinte. Vamos fazer 8 pontos e um aumento, 8 pontos e um aumento. Nós vamos ficar aqui com 20 pontos. Então, 8 pontos e um aumento. 8 pontos e um aumento. Agora, você vai sempre medindo aqui a sua santinha aqui com o seu manto, tá? Nós vamos fazer agora uma carreira de ponto sobre ponta, para começarmos a descer esse mantinho aqui. Na minha aqui, uma carreira vai ser suficiente. Ela também não pode tampar aqui, porque eu preciso fazer um detalhe aqui no manto depois. Então, vamos fazer aqui uma carreira de ponto sobre ponto. Nós temos aqui 20 pontos. Aqui agora, nós vamos crescer esse mantinho. Eu não vou precisar mais desse marcador aqui, ó. Então, nós vamos tirá-lo aqui.
E vamos fazer o seguinte. Vamos tecer 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E vamos aqui fazer uma laçadinha e virar o nosso trabalho. Nós vamos voltar fazendo 12 pontos. Então, nós vamos voltar aqui, ó, fazendo 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui na frente tem que ficar 8 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o suficiente aqui para darmos uma abertura no nosso mantinho. Vai ficar assim, ó. Nós faremos aqui agora da seguinte forma. Agora, depende de cada ponto aí de vocês. Se vai precisar já começar aumentando ou não. Às vezes, o seu precisa só de uma carreira aqui de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer aqui uma carreira de ponto sobre ponto só nesses 12. Essa aqui vai ser a nossa abertura, então não vou fazer nada aqui agora. Vou fazer uma carreira aqui de ponto sobre ponto, nós temos 12 pontos e já volto com vocês. Agora, nessa carreira, nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma laçadinha, vamos fazer um aumento nas pontas. Então, esse ponto nós fazemos, nesse ponto nós faremos 2 pontos e vamos aqui seguir com 10 pontos, 1, 2, 3, 4, fiz aqui 10 pontos e nesse último aqui nós faremos um aumento. Quantas carreiras tem esse mantinho? Depende, vai depender aí do seu ponto, tá? Vai depender o tamanho que ficou a sua santinha. Então, agora, aqui, na próxima carreira, eu farei um aumento também. Então, depois, nas próximas carreiras, nós vamos intercalando. Uma carreira com aumento, outra carreira sem aumento. Mas já vou mostrar para vocês. Então, essa daqui nós fizemos um aumento, na próxima faremos um aumento também. Então, vamos dar uma laçadinha. Damos uma laçadinha, vamos fazer aqui um aumento. Vamos fazer aqui 12 pontos. 12. No último, nós faremos um aumento. E sempre, vocês meçam aqui, ó, tamanho da sua santinha. Ele não pode passar aqui, porque nós vamos fazer um acabamento com outro fio, né? Então, vão medindo aí. Agora, essa carreira nós faremos de ponto sobre ponto. Nós temos aqui 16 pontos. Então, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Você dê uma laçadinha e faça aqui 16 pontos. 1, 2, 16. Agora, nós vamos dar uma laçadinha e agora vamos fazer o aumento. Então, eu vou fazer aqui, ó, um aumento. Vou fazer aqui 14 pontos. E no último aqui, nós faremos um aumento. Então, sempre o aumento será nas pontas, tá? Então, vamos lá. Vamos medindo aqui, ó. Então, vocês vão intercalando aí.
Se quiser que ele fique mais apertinho aqui, assim, façam só aumentos, só carreira de aumentos só nas pontas. Agora, se você quiser que ele fique mais justinho, continue fazendo uma carreira de ponto sobre ponto e aumento nas pontas, uma carreira de ponto sobre ponto e vai medindo conforme a sua necessidade aí. Não tem assim um padrão. Cada pessoa gosta do manto de uma forma diferente. Então, eu vou fazer a minha aqui. Na hora que chegar aqui mais embaixo, eu volto com vocês. Aqui, pessoal, terminei. Então, eu fui fazendo assim. Uma carreira de ponto sobre ponto e outro de aumento. Então, ficou desse tamanho aqui, ó. Agora, nós vamos arrematar. Não precisa ser muito grande aqui, tá? Corta um pedaço. Vamos puxar aqui. Vamos deixar esse fio aqui. Nós vamos passar aqui agora o fio em canto, tá? Agora aqui, pessoal, nós faremos um detalhe nesse mantinho. Eu gosto de colocar aqui na ponta, a ponta ao contrário, que aí eu vou escondendo esse fio aqui. Então, eu ponho aqui, eu coloco aqui, ó, em qualquer ponto. Faço um ponto baixo e vou seguindo aqui, ó, fazendo pontos baixos. Aqui nas pontas, eu costumo fazer 2 pontos ou 3, dependendo da necessidade, tá? Se eu ver que 2 pontos ficou bom, eu deixo 2 pontos. Se eu ver que ficou faltando ponto, eu coloco mais um. Então, assim, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos aqui em todo o mantinho. Vou fazer o meu e volto com vocês. Aqui, pessoal, eu terminei. Cheguei aqui até o final. Então, eu vou cortar um pedaço maior aqui. Agora, nós vamos fazer um ponto falso aqui e arrematá-lo. Então, vou colocar aqui, ó. Vou introduzir lá pra dentro. Vou jogar mais aqui pra perto. E vou fazer esse nozinho aqui. Esse nó, ele não fica aparecendo, tá bom? Porque eu vou passar cola aqui no mantinho, colando no corpinho da Nossa Senhora. Então, eu deixo um pedaço maior, tá? Porque esse fio aqui, ele se desfaz facilmente. Depois a gente corta mais aqui. Então, está pronto o nosso mantinho. Agora, nós vamos colar. Então, eu vou pegar a cola universal, vou passar aqui na cabecinha. Só aqui atrás, tá? Aqui no centro. Vou colocar aqui no mantinho. Coloquei esse papel aqui só para não sujar minha bancada. Então, eu vou ajustar aqui, ó, o tamanho dela, o tamanho que eu quero que ela fique. Aqui certinho. Ó, vai ficar assim, ó. Vou virar ela um pouquinho. Eu gosto da cola universal porque dá tempo da gente ainda mexer antes dela colar. Se fosse a quente rapidinho cola, não tem como ficar mexendo aqui, né? E aqui, ó, você coloca a cola aqui bem em cima desse fio aqui pra ele colar também. Na pontinha aqui.
Vou virar um pouquinho o manto assim, coloco um pouquinho, né, atrás aqui. E aqui nas pontas. E a gente vai vendo a necessidade de mais colas. Então, nós vamos centralizar aqui. Centralizei aqui também. Aqui. Agora é só questão de ajuste. Então, eu vou jogar um pouco mais pra cá. Pra ficar certinho aqui. Vou colocar uns alfinetes aqui. E vou aguardar a colagem. Enquanto ela cola, nós vamos fazer o crucifixo. Com fio lilás, nós vamos deixar uma ponta maiorzinha aqui. Vamos fazer um anel mágico. E vamos fazer aqui, ó, 2 correntinhas. 1, 2. Nós vamos fazer agora 2 meio pontos altos. 1, 2. Vamos fazer aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3. No próximo, nós faremos 3 meio pontos altos. 1, 2, 3. 3 correntinhas, 1, 2, 3. Novamente, 3 meio pontos altos. 1, 2, 3. 3 correntinhas. E 3 meio pontos altos. 1, 2, 3. Tudo aqui dentro do anel mágico. Agora, nós vamos fechar esse anel mágico. Nós vamos deixá-lo assim, ó. E vamos fazer as 3 correntinhas aqui, ó. Fechei bem fechadinho. Esse anel mágico. Depois eu fecho mais um pouquinho. Nós vamos fazer aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Nós vamos fechar aqui no ponto, no primeiro pontinho aqui, com ponto baixíssimo. E vamos caminhar até aqui o meio, até aqui, ó, nesse meinho aqui, com pontos baixíssimos aqui em cima. Então, nós faremos aqui 1, 2, vamos fazer mais 2 pontos, 2 meio pontos altos. Nós vamos fazer aqui, ó, 1, 2, um picô. Esse aqui já é um lado do nosso crucifixo. Nós faremos aqui mais 3, mais 2, quer dizer, 2 meio pontos altos. Vamos fazer 1, 2 correntinhas, descer e fechar aqui com ponto baixíssimo. Nós vamos aqui caminhar com ponto baixíssimos até chegar lá no meio novamente. Faremos aqui 2 correntinhas, 2 meio pontos altos, um picô de 2 correntinhas. Dois meio pontos altos. Duas correntinhas. Fechou com ponto baixíssimo. Vamos caminhando até o outro lado com pontos baixíssimos.
Um, dois, um picô novamente. Um, dois, duas correntinhas, fechou. Vamos caminhando. Com pontos baixíssimos. Então, nós fizemos aqui os lados do crucifixo e a ponta. Nós faremos aqui agora a parte de baixo. Então, aqui nós vamos fazer duas correntinhas, dois meio pontos altos, duas correntinhas, três meio pontos altos. Dois, três. Agora aqui a gente vira e vamos fazer aqui, vamos andar aqui com pontos baixos até chegar no meio. Então, cheguei aqui no meio, vou fazer duas correntinhas, dois meio pontos altos, duas correntinhas e três meio pontos altos. Dois, três. Virei, jogo esse fio para trás e faço aqui. Ando com pontos baixíssimos até chegar lá no meio. Então, nós vamos fazer duas correntinhas. Agora, nós vamos fechar esse aqui também. Dois meio pontos altos, duas correntinhas, um picô, três meio pontos altos. Dois, três. Vamos dar uma laçadinha e vamos cortar esse fio aqui. Nós vamos fechar bem esse anel mágico, para ele ficar assim, ó, mais bonitinho. Então, aqui, nós vamos cortar agora. Vamos cortar aqui e vamos esconder esse fio. Como que eu escondo? Eu venho passando ele aqui, ó, por dentro aqui, ó, dos pontos aqui, nessas carreiras aqui, tá? Esse aqui, nós vamos colocar uma pérola. Então, eu vou pegar... Então, eu peguei aqui a agulha de costura, passei aqui. Nós vamos colocar a pérola aqui, ó. Esse aqui é o meu lado direito. Então, eu vou fechar o máximo que eu puder esse anel mágico. Vou introduzir esse fio, passar lá pra frente. E vou colocar uma pérola aqui para bordar. Então, eu venho aqui, passo ela novamente aqui. E faço assim. A gente faz o arremate aqui, ó. Passando esse fio aqui por dentro. Várias vezes. Passando esse fio aqui por dentro do anel mágico, no verso. Aí, quando você encontrar um pontinho aqui, você pode dar um nozinho aqui, ó. Só pra ele não desmanchar. Continue escondendo esse fio, tenta esconder também esse nó, para que fique perfeito. Ó, não vai ficar aparecendo, tá vendo? Já passei aqui, vou cortar
E agora eu vou esconder esse aqui de baixo. Então, ficou pronto o nosso crucifixo. Agora, nós vamos colar aqui a coroa. Vou colocar essa coroa com fita grega. O meu próximo vídeo, eu vou fazer sobre essa coroa. Vou falar sobre ela, tá bom? Então, nós vamos aqui. Eu passo aqui a cola universal aqui. Vou colocar o papel aqui novamente. Eu venho com a cola universal aqui. Você pode colocar com aquela, colar com aquela instantânea também, só que ela é mais líquida. Eu prefiro essa daqui mesmo. Então, eu vou centralizar aqui, bem no meio. Não do anel mágico, o anel nosso mágico fica um pouco para trás. Nós vamos centralizar aqui, ó. Eu gosto de deixar como a parte aqui, ó, da coroa para frente, assim, ficar bem bonita. Vou colocar essa daqui. Aqui. Essas duas partezinhas aqui para trás. Então, no próximo vídeo, eu ensino a fazer essa coroa aqui. Aqui, o que eu faço agora? Eu pressiono até ela colar, depois eu venho com a cola instantânea por dentro aqui e passo um pouquinho para ela fixar bem, tá? Aí ela não cai, não. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou colar a minha aqui e já volto com vocês. Pronto, eu colei aqui. Coloquei aqui dentro a cola instantânea, né? Então, aqui, pessoal, tá pronta a nossa santinha. Agora, pessoal, nós vamos montar o nosso tercinho. Então, eu vou deixar aqui as bolinhas. Vou tirar esses alfinetes. Agora, você vai colocar aqui o fio, tá? Na agulha de costura. Essa agulha é um pouquinho mais grossa que aquela normal, já é para esse fio mesmo. E passa a miçanga de 6 milímetros, tá bom? Eu tenho uma agulha de costurar boneca, mas essa agulha não passa a minha miçanga aqui, ó. Então, eu vou fazer com a agulha de costura normal mesmo. Então, nós vamos colocar aqui o fio dobrado, nós vamos deixar um tanto assim, para colocarmos aqui na santinha e colocarmos o resto das bolinhas. Então, vamos deixar aí uns 40 centímetros. Eu vou dar um nozinho aqui, mas só para chegar as miçangas até aqui. O que nós faremos aqui agora? Nós vamos colocar aqui 5 miçangas. Essa aqui eu quis fazer com 5, mas você pode fazer com menos também, ou até miçangas diferentes, tá? Aí vai do seu gosto. Eu escolhi fazer um pouquinho maior, então eu vou fazer com 5 miçangas entre as bolinhas. Primeiro nós vamos colocar as bolinhas. 2, 3, 4, 5. A gente pega uma bolinha. Eu introduzo sempre aqui onde que eu fechei e saio lá no anel mágico. Esse aqui dá para diferenciar, tá? Onde que a gente fecha e o anel mágico. Eu sempre introduzo aqui, ó. Onde eu fechei, vou lá no anel mágico e puxo. Tem hora que agarra mesmo. Então, a gente pega a ajuda de um alicate, né? Puxa. É a fibra que faz agarrar, tá bom? Então, nós colocamos aqui 5 miçangas novamente. E introduzimos outra bolinha.
Se você colocar aqui, igual eu falei, bem no meio aqui onde você fechou, jogando lá no anel mágico, ela fica certinha. Ela não vai ficar torta, não. Tá? Ó, essa já foi mais fácil. Então, nós vamos fazer assim com 10 bolinhas. Vou fazer as minhas e já volto com vocês. Aqui, pessoal, terminei. Eu comecei com 5, terminei com 5 aqui, ó. Então, eu coloquei as 10 bolinhas aqui. Agora, nós vamos ajustar aqui. Esses dois tamanhos, eu preciso que eles fiquem iguais. Então, eu vou jogando as bolinhas aqui para baixo, para que eles fiquem mais ou menos iguais. Essas miçangas, vocês podem colocar menos, fica também muito legal. Teve um que eu fiz com três miçanguinhas. Ficou muito bonito. Aqui eu ajustei, eles ficaram do mesmo tamanho, tá bom? Então, nós vamos aqui amarrar esses dois aqui, ó. Vamos amarrar esses dois. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Vamos pegar um fio de um lado, eu vou ter que cortar aqui, ó. Tá? Tirar a agulha. Vou pegar um fio que vem de um lado, o fio que vem do outro. Esse aqui, eu vou centralizá-lo. Porque eu vou fazer minha santinha agora, o restante nele, tá? Então, esse vai lá pra baixo. Esse aqui eu vou cortar. Mas antes disso, vou dar uns 2 nozinhos. Vou ver que se não vai ficar muito nó, né? Dá uns 2 nozinhos aqui. Vou cortá-lo. E vou passar cola, tá? Essa mesma cola universal aqui, ó. Para que esse nó aqui não desmanche. E não vai ficar aparecendo, não, porque ele vai ficar lá dentro da coroa aqui, ó. Vai ficar aqui dentro da coroa. Então, vou aguardar aqui secar. E já vou colocar esses 2 fios lá na minha agulha de costura. Aqui, pessoal, eu passei só um fio, tá? Depois eu passo os 2. Mas primeiro, nós temos que fazer aqui, ó. Vou olhar aqui mais ou menos o meio. Vou pegar esse aqui do meio certinho. Vou colocar ela em pezinho assim, ó. Que dá um meio certinho, que não é o nosso anel mágico. A gente não tem um anel mágico como referência aqui. Então, nós vamos aqui cair um pouquinho de cola, vai ficar difícil. Aqui. Vou jogar ela lá pra baixo. Essa agulha, ela não vai até aqui embaixo. Então, o que que eu vou fazer? Vou sair aqui, ó. Num ponto aqui do mantinho. Pegar meu alicate. Vou puxar aqui. Vou voltar nesse pontinho aqui e vou sair nesse anel mágico aqui, ó, da santinha. Então, tem que ter um pouquinho de calma. Ele não vai sair de primeiro, não, tá bom? Tem que ter um pouquinho de paciência aqui agora. Ele não sai de primeira. O que que você tem que fazer? Vir aqui e jogá-lo aqui dentro do anel mágico. Se você conseguir acertar o anel mágico, fica melhor na primeira vez, né? Mas é meio difícil mesmo. Então, você vai vir aqui, vai puxar. Nós vamos colocar o outro, que são 2 fios, tá? Então, aqui nós vamos pegar, vamos jogar no mesmo pontinho, aqui onde eu coloquei o primeiro. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Ó,
Coloquei aqui, nós vamos sair aqui, mesmo pontinho. Vamos fazer o mesmo processo. É porque os dois fios aqui não vão, por causa dessa minha agulha, né? Se você conseguir uma agulha aí que passe mais fácil, aí beleza, tá? Poderia passar aqui com a agulha de boneca, né? Depois tirar e colocar essa daqui para passar as miçangas. Mas já fiz assim. Então, às vezes você não tem agulha de boneca aí, só para você ver que com essa agulha normal também tem jeito de fazer. Dá um pouquinho mais de trabalho. Vamos aqui, ó, mesmo ponto, tá? Para não ficar marcado aqui no nosso mantinho. Depois que você ajustar aqui, nem fica sombra que você passou por aqui. Ó. Pronto. No anel mágico os dois. Agora aqui, pessoal, nós vamos ajustando aqui, ó. Vamos puxando esse fio com cuidado para ele não arrebentar, senão você vai perder o seu trabalho. Então, puxe um fio, puxe o outro, até chegar aqui, ó. E eu quero que esse nozinho aqui fique aqui dentro, tá? Então, eu vou puxar até lá embaixo, até dar certinho aqui, ó. Então, vou sempre ajustando aqui. Vou mostrar para vocês assim que eu terminar aqui. Ó, olha lá dentro. Vou arrumar a minha coroa. Tá? Você poderia colar a coroa aqui fora, mas eu acho que fica mais bonito assim. Então, deixa eu mostrar para vocês. Então, tá lá dentro, ó. Puxa bem puxado agora, para não ficar aparecendo nó. Então, ele tem que ficar certinho para não ficar dobrando também. Então, contem aqui, 2, 4, 6, 8, 10. Tem 10 Ave Marias. E ficou assim. Agora, nós vamos fazer o restante aqui. Nós vamos passar esses dois fios na agulha. Pronto, passei os dois fios aqui, então eu vou ficar com o fio bem dobrado aqui. Nós vamos colocar aqui agora 5 miçangas. Ó, 5 miçangas. Tem umas que não vão querer passar, viu? 2, 5. Nós colocaremos aqui uma bolinha. Vamos colocar novamente 5 pérolas. Vamos colocar aqui 5 miçangas. Aí, nós vamos colocar depois 3 ave-marias da seguinte forma. Primeiro, nós vamos colocar 5 miçangas, colocar uma ave-maria. A gente coloca 2 miçanguinhas, outra ave-maria. 2 miçanguinhas, outra ave-maria. Na próxima, nós colocaremos 5 miçangas, a última bolinha e mais 5 miçanguinhas pra gente colocar o crucifixo, tá bom? Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Aqui, pessoal, eu terminei de colocar minhas bolinhas, então vou fazer aqui com vocês 3 correções. Primeiro, se você for colocar mais bolinhas, peguem um fio de mais ou menos 3 metros, tá? 2 e pouquinho não dá, vai ficar sobrando só esse pouquinho aqui, ó. Fica até difícil de colocar as miçanguinhas. Se você for colocar mais bolinhas, como eu fiz aqui. Eu falei que entre as 3 ave-marias, eu coloquei 3, colocaria 3 miçangas. Eu coloquei só 2, tá? Por conta disso aqui, ó. Por conta que eu coloquei um fio pequeno. E a terceira observação minha
são os olhinhos. Eu vou colocar aqui, ó, a diferença de 2, tá? Tô achando os olhinhos meio distantes, então eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, eu vou colocar nesse terceiro. Então, eu vou refazer esse olhinho aqui. Então, é só esse aqui que eu queria corrigir com vocês. Mas, no mais, o terço, ele é o tamanho que você quiser, tá? As miçangas é a quantidade que você quer. Às vezes, você quer colocar aquela bem miudinha e uma miçanga maiorzinha. Depois, outra daquela miudinha de novo. Fica lindo, tá? Só 3 miçanguinhas. Aqui é do seu gosto. Então, nós vamos agora colocar o crucifixo. O crucifixo, vou deixá-lo assim na parte virada para mim. Vou introduzir esse fio aqui atrás, tá? Vou introduzir um fio para cá. Deixa eu ver qual deles que eu vou puxar aqui. Porque aqui eu tenho 2 fios no meu... Aqui eu tenho 2 fios na minha agulha, né? Então, eu vou introduzir uma para cá. Vou tirar esse aqui para cá. Vou colocar o outro do outro lado. Vou colocar esse aqui nessa outra perninha aqui. Então, eu vou fazer isso aqui. Peguei aqui. Vou pegar essas duas. Vou dar um nozinho aqui. Os 2 nozinhos. Ele não vai desmanchar. Então, eu dei 2 nozinhos aqui. E vou esconder esse fio aqui, igual eu fiz quando eu arrematei esses fiozinhos aqui, tá? Vou descê-lo aqui, ó, e escondê-lo aqui. Aqui, pessoal, eu terminei de colocar meu crucifixo. Então, eu coloquei aqui, dei 2 nozinhos e desci com os fios aqui escondendo, né? Então, ele vai ficar assim, ó. Aqui eu fiz a correção do olhinho, igual eu falei pra vocês. Eu tinha deixado 3 aqui, ó, 3 pontos de diferença. Esse aqui ficou muito pra cá, não ficou legal. Então, a gente corrige, né? É assim mesmo, pode acontecer de um não ficar legal e ter que corrigir. Está pronto, então, o nosso tercinho. Esse tercinho ficou com 65 centímetros. Então, o tamanho aqui vai depender de quantas miçangas você vai colocar aqui entre meio as bolinhas, tá bom? Então, é isso. Ficou pronto o nosso tercinho. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, ative os sininhos para novas notificações, se inscreva no meu canal. Até a próxima. Tchau, tchau!